O nosso entrevistado de hoje é o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, o Dr. Holden Botelho. O Tribunal de Contas do Estado do Ceará é o órgão mais importante do controle externo da administração pública municipal e estadual. Hoje temos apenas um Tribunal de Contas no Estado. Antes, nós tínhamos o Tribunal de Contas dos Municípios, que foi extinto, e todos os seus serviços passaram a ser executados pelo Tribunal de Contas do Estado. Dr. Holden, muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da TV da Transparência, e começo perguntando ao senhor qual é a expectativa para o trabalho do tribunal neste semestre de eleições municipais. Edson, eu agradeço o convite, é sempre um prazer para mim estar podendo falar sobre o Tribunal de Contas, sobre o nosso trabalho, divulgar o trabalho do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, nesse ano, é um desafio, de fato, nós temos eleições municipais. É a primeira vez que o Tribunal de Contas do Estado, depois da junção, vai poder sair a campo numa eleição municipal. A extinção do TCM, Tribunal de Contas dos Municípios, ocorreu em 2017. Em 2020 nós tivemos eleição municipal, mas era a Covid, né? Então estava no auge, né? No início, naquele período das medidas sanitárias mais severas, e o tribunal, até em obediência às medidas, não foi a campo fazer fiscalizações. Então esse ano é o primeiro ano em que o TCE, já com essas novas funções, vai poder fazer as suas inspeções, e a ordem é atuar normalmente, né? E assim, sempre com a preocupação, Edson, eu quero deixar muito claro aqui para os telespectadores, para os gestores também, a todos que nos assistem, que o tribunal, quando ele vai fazer essas fiscalizações, ele usa de critérios extremamente objetivos para fazer isso. Então, existe toda uma metodologia que é justificada e explicada em cada fiscalização que vai, explicando por que aquele município, aquele gestor está sendo fiscalizado, para que não fique nenhuma peste de que você está tentando, está indo, nesse período eleitoral, acontece muito essa preocupação, né, do gestor. Porque os nossos fiscais... Por que veio fiscalizar? A primeira pergunta, achei interessante, teve um dos nossos auditores, lá, nossos analistas, que comentou, quando a gente chega lá, a primeira pergunta que se faz é: por que você está aqui? Então essa resposta está lá. Nós temos toda uma metodologia explicada de por que aquele fiscal está ali, de forma objetiva, sem qualquer tipo de perseguição e nem para aliviar também aquele gestor. Então estamos ali de forma imparcial. É isso que eu gostaria de deixar muito claro e garantir à sociedade, que é uma preocupação. Nesse período há muitas denúncias de um lado e de outro, né, e o tribunal tem que se manter imparcial durante esse período. Dr. Holden, como é que o tribunal define essas suas inspeções, fiscalizações? Tendo em vista que nós temos 184 municípios no estado, a capital, mais 183 municípios outros, e acredito que o quadro de técnicos do tribunal não é tão grande assim para atender a toda essa demanda. Então, qual é o critério que o tribunal tem para fiscalizar este ou aquele município? Pois é, o Tribunal de Contas, o nosso desejo seria estar em todos os municípios, mas os recursos são limitados, então ninguém consegue estar em todos. Então a gente tem que utilizar da tecnologia para nos ajudar nessa atividade. Então, utilizando tecnologia, as fontes de informação, especialmente dos nossos sistemas do SIM, né? Sistema de Informações Municipais, a gente faz uma tabulação ali do que é maior materialidade e maior risco. Sem também esquecer de manter uma aleatoriedade, porque senão é preocupante nesses sistemas assim, que você coloca, não, a gente só fiscaliza o que é município grande, gastos grandes, e aí quem gasta pequeno pode gastar de qualquer jeito, não tem problema, desordenadamente. Não. Então existe também um espaço para o sorteio, para a aleatoriedade, né? Para que exista sempre a expectativa de ser fiscalizado. Então a gente procura aquilo que tem mais risco, elementos de materialidade, quer dizer, contratos maiores, licitações maiores, contratos maiores, mas também que tem mais risco, né? Tem alguns critérios para analisar a questão de risco, né? Se aquela contratação, nós temos até um sistema chamado radar, né? Então nós analisamos vários tipos de critérios. Por exemplo, se existem empresas que estão sendo contratadas que já são impedidas de contratar, porque foram
sancionadas em momentos anteriores, se existem parentes de gestores que estão sócios de empresas, se existem empresas que são recém-criadas e já estão ganhando licitação. Então, esses são os riscos, são critérios de risco. E o critério de materialidade é o valor. Aí também tem um espaço para aleatoriedade, para o sorteio, para que o sujeito saiba que em qualquer momento ele pode ser fiscalizado. Dr. Holder, em um determinado momento aqui se disse, e se falou muito sobre isso, que os desvios em prefeituras, eles estariam localizados, não, ou eles seriam mais expressivos em relação ao transporte escolar, em relação à merenda escolar e em relação à saúde. Esses 3 critérios são os que mais preocupam o tribunal ou temos outros critérios, outros pontos de desvio de recursos? Qualquer área pode estar passível de haver o desvio de recursos, o problema do desvio, né? Então, essas áreas de transporte escolar, merenda escolar, são áreas bem clássicas de onde isso acontece. Transporte escolar tem uma preocupação do tribunal, não só com a questão do desvio, mas com a própria qualidade do transporte. Então, o tribunal já teve, em vários momentos, né, sempre uma preocupação com a qualidade do transporte escolar, para que não ocorram os tais dos paus de arara, né? Levando as crianças em condições inadequadas, o que pode provocar acidentes, até acontecer o pior, que são mortes até. Então, o tribunal tem atuações fortes na questão do transporte escolar para evitar esse tipo de prática. Merenda escolar é um fator, medicamentos, hospitais, né, também é uma fonte, com certeza uma fonte importante de atenção do tribunal, mas não fica limitado a isso não. Onde a nossa matriz de risco e materialidade perceber que tem ali um problema, por exemplo, aluguel de veículo, né, compra de aluguel de frota de veículo, combustível, abastecimento de combustível. Então tem uma série de outros setores que também podem estar dando margem a algum tipo de fraude, algum tipo de desvio, superfaturamento. Então a gente tem que estar atento a isso também. Mas esses 3 aqui é porque para onde estão os recursos públicos são dirigidos em maior quantidade para esses setores, né? Sobretudo da merenda e do transporte, porque são recursos que vêm do governo federal, né? E do governo estadual. E a saúde especificamente da União, né? E aí fica difícil mensurar os gastos realmente com remédios. Tem remédios aí que é de uso contínuo, tem remédio caríssimo, tem remédio mais barato, né? Isso. O que os tribunais como um todo estão tentando, Edson, estabelecer alguns parâmetros de verificação de preços, né? Então, assim, a gente tem alguns sistemas e a gente quer incrementar isso aqui no Ceará, aqui no TCE do Ceará, de pegar os produtos por uma base de preço comum, tipo Comprasnet, que o TCU utiliza lá analisando as compras do governo federal, mas que a gente pode também utilizar esses dados para verificar assim, o que é que desvia do valor. De repente a gente pode encontrar algum tipo de compra que desvia do valor de mercado geral. É isso que a gente quer aprofundar. A gente tem uma equipe, hoje a gente duplicou a equipe de inteligência do tribunal, mais que duplicou. Então a gente quer agir forte nesse setor, buscar informações precisas, inteligência, tecnologia em prol de que as contratações públicas sejam feitas tanto do ponto de vista em respeito à legalidade, à isonomia, que todos possam concorrer com isonomia, como também do preço, que não haja superfaturamento. Isso a gente está investindo para que a gente consiga ter esse monitoramento. Dr. Holder, o senhor disse que na fiscalização da aplicação dos recursos do transporte escolar, há uma preocupação também do tribunal quanto à qualidade do serviço prestado. E como fiscalizar a qualidade da merenda escolar? Vez por outra a gente tem notícia de que empresa tal entregou uma quantidade de alimentos já deteriorado, já inservível. Como fiscalizar essa qualidade? Comprou o feijão já com gorgulho, né, o arroz idem, o macarrão já fora da validade. Isso é uma questão interessante,
porque no Brasil todo está tendo esse movimento de preocupação com a educação e a qualidade da educação. Recentemente, ano passado, no meados, lá para julho do ano passado, houve uma auditoria nacional, concatenada. Todos os tribunais aderiram, fizeram alguns dias de fiscalização ao mesmo tempo nessa área de educação. Então, os tribunais foram nas escolas, em algumas escolas selecionadas, e olharam tudo, né? Qualidade, desde a qualidade da carteira, a qualidade da merenda escolar. Então, isso tem que ser contínuo, né? Como eu disse, é difícil também estar em todas as escolas verificando a qualidade. Para isso, quem é melhor para fiscalizar do que o próprio aluno? Então, a gente está desenvolvendo vários projetos no sentido de preparar o aluno para o controle social. Para que ele denuncie ao tribunal, para que ele entenda os seus direitos, entenda que aquilo dali tem gasto público, que ele é o destinatário daquele serviço e que ele pode reclamar. E que ele pode ter um canal, a nossa ouvidoria, e a gente quer fazer um projeto, a conselheira Patrícia, que é a nossa ouvidora, Patrícia Saboy, está querendo fazer convênios com todos os municípios para que eles instalem algum tipo de canal de ouvidoria, os que não têm, alguns maiores têm ouvidoria, para que a gente tenha esse sistema de acionamento, que o cidadão ele possa acionar o tribunal saiba daquela denúncia, daquela reclamação e já acione lá a prefeitura, olha, reclamar aqui que a merenda escolar não está adequada no seu município, o que foi que houve? Então, a gente quer criar esse sistema esse ano de interligação entre as prefeituras e o tribunal através da ouvidoria, porque como a gente comentou no início, não tem condições do tribunal avaliar todos os 184 municípios, todas as escolas, toda a qualidade de toda a merenda, mas o cidadão pode. E o cidadão pode reclamar. O aluno que está lá, ele pode reclamar. E nós temos, como eu disse, um trabalho muito bacana da Escola de Contas também de formação do jovem para o controle social. Tem uma disciplina eletiva no ensino médio, nas escolas de tempo integral. O estudante pode escolher fazer uma determinada disciplina que é controle social das contas públicas, onde ele vai aprender que o picolé que ele compra ali... Isso foi criado no ano passado. Conselheiro Ernesto, presidente da Escola de Contas, lançou a ideia, o conselheiro Valdomiro implementou como presidente e a gente está continuando com esse projeto que é muito bacana e agora vamos fazer até uma Olimpíada. Esses alunos que fizeram ao longo do ano passado estudaram, agora eles vão poder participar de uma disputa. No final, essa disputa vai ser televisionada, vai passar na televisão, deles, estilo programa da minha época, da nossa época, aí, Passa ou Repassa, do Silvio Santos, né? Outros mais modernos assim, eles vão disputar sobre controle social. Eles estão aprendendo o que é a arrecadação de tributos, para onde vai, como é que é gasto e onde ele pode reclamar. Na avaliação do tribunal, há muitos alunos interessados nesse tema? Sim. Quando você lança a oportunidade, as pessoas procuram. Eu até estive, teve alguém que foi, uma entidade foi me visitar, e o representante dessa entidade, ele disse, quando eu mostrei o livro da disciplina, ele olhou, olha, isso aqui eu não tinha na minha época, eu não tenho conhecimento sobre essa matéria aqui, gostaria de ter tido. Então assim, quando você dá oportunidade para aquele tipo de conhecimento, as pessoas procuram, porque é a nossa vida, né? Faz parte da nossa vida, né? Acho que a gente tem que estimular isso. Eu acho que é um trabalho muito importante. O nome da nossa TV, que é a TV da Transparência, isso. Exatamente para estimular as pessoas a saberem que eles têm direitos e que o poder público deve explicações para todas as suas ações, né? Isso é um estímulo realmente para que o adulto de amanhã não seja tão negligente com essa questão da transparência como somos hoje, né? Nós somos muito pouco ligados a essa questão da transparência. Como é que o tribunal lida com essas denúncias que chegam lá? Porque tem uma infinidade de denúncias vazias também, não é? Como o tribunal lida com essas denúncias? A nossa legislação estabelece alguns critérios, né? Essa denúncia tem que ter um mínimo de materialidade para ser aceita e provocar uma auditoria. Então a gente tem os critérios estabelecidos na lei. Vamos separar dois tipos de denúncia. Tem aquela provocação feita na ouvidoria, que não precisa de tanto formalismo. Aí o tribunal coloca aquilo numa espécie de linha de produção, olha,
está acontecendo denúncia sobre determinado tipo de assunto, vamos colocar aqui como um ponto de atenção. Já apareceram 10 denúncias. Vamos colocar isso aqui como um ponto de atenção. Ali né? só apareceu uma. Vamos colocar isso como um ponto de atenção nas nossas auditorias. E existe aquela denúncia que é a denúncia da lei, né? Que você entra com a petição lá no protocolo denunciando determinado tipo de fraude, de problema, infração que você verificou. E aí ela tem os requisitos, você tem que ter um mínimo de materialidade ali, comprovar o mínimo de materialidade que aquilo ocorreu de fato, que haja um mínimo de expectativa que aquilo dali tenha de fato alguma infração ocorrendo para o tribunal agir. Porque denúncia, como você disse, tem demais, algumas não tem de fato cabimento, né? Mas isso o tribunal faz esse juízo aí já prévio, ele analisa, vê se os requisitos foram atingidos e aí segue em frente. Doutor Roldo, é comum nos dias atuais de se receber uma informação aqui que o Ministério Público conseguiu uma liminar para afastar o prefeito, afastar o secretário, para fazer busca e apreensão em determinadas prefeituras. E nessa informação não vem nenhuma citação do TCE. O TCE não abastece o Ministério Público com essas informações? Ou o próprio Ministério Público foi quem fez a investigação lá sobre algum desvio de recurso? O Ministério Público é nosso parceiro. Eles têm, algumas são ações próprias, ele não precisa do TCE para entrar com a ação e tomar suas medidas, mas em alguns casos sim. Há uma parceria com o Ministério Público. Eu acho que é a maioria, né? Porque o Ministério Público não tem estrutura para fiscalizar as prefeituras. Alguns casos há sim a parceria com o Ministério Público, só que a gente fica mais como se fosse nos bastidores, né? A gente municia de algumas informações. Inclusive agora, eu estive lá no Ministério Público e estabelecemos aí várias parcerias para atuar em várias áreas, né? Na saúde, na educação, na primeira infância. Então, coisas interessantes de parceria entre o Ministério Público e o Tribunal de Contas virão à tona em breve, né? Está bem promissora a parceria com o Ministério Público. É o nosso órgão, é um órgão que tem missões muito parecidas com a do Tribunal, muito parecidas, quer dizer, nós fiscalizamos também as contas públicas. Fraudes, um problema de licitação, o Tribunal atua no lado dele, o Ministério Público também tem condição de atuar perante o Judiciário. A diferença que eu vejo é que o Ministério Público dispõe de alguns mecanismos que a gente não tem. Por exemplo, ele pode pedir uma escuta telefônica, ele pode quebrar um sigilo bancário, isso aí o tribunal não tem. Isso o tribunal ele pega ali aquilo que tem aparência, ele pega a ponta do iceberg. Ele pega aquilo ali que aparentemente tem algum problema do ponto de vista objetivo, mas ele não tem condições de aprofundar para pegar do ponto de vista da improbidade e do próprio crime, porque ele não tem esses mecanismos de quebrar o sigilo bancário para saber se houve o desvio de dinheiro e foi na conta de quem. Ele não tem a quebra do sigilo telefônico, não tem busca e apreensão. São medidas que o Ministério Público tem essa prerrogativa de pedir ao Judiciário. E aí vai lá, coleta provas na casa do que está sendo indiciado, do que está sendo acusado, investigado. Isso o tribunal não tem. Por isso que o trabalho do tribunal é mais prévio, né? Ele vê ali alguns problemas e às vezes já dispara para o Ministério Público que olha, aqui tem problema. Aí o Ministério Público continua aprofunda aí a ponta do iceberg, vai descendo, mergulha e aí defrauda essas atuações. Dr. Holden, nós temos constantemente informações sobre desvio de recursos em prefeituras. Né? Eu acho são muitas irregularidades denunciadas. São muitas irregularidades denunciadas. Esse muito, para nós comuns, é muito também para o Tribunal de Contas. Num universo de 184 prefeituras, tem 10 mais visadas, é considerado um índice elevado. Nós não devemos ter tolerância com a corrupção. Sim, né? Claro que não. Mas num país como o nosso, num universo de 184 municípios, a gente tem 10, 15 que não andam bem. O Tribunal de Contas pode considerar que é muito grande o número de pessoas que precisam ser realmente fiscalizadas? Olha, eu diria que isso é pulverizado. Toda a administração tem sempre, vamos dizer, o problema da corrupção e do mal, de uma forma geral, é que ele aparece muito, quando aparece, choca. A maior parte do tempo, as pessoas estão agindo bem, estão querendo fazer o bem, estão querendo colocar
empenhadas no serviço, mas quando acontece o problema, ele chama muita atenção. E aí ele apaga todo o bem que foi feito. Por exemplo, a gente passa a semana toda, tudo normal, você vai andando na rua, nada acontece. Se você for assaltado num dia, aí fica, aquilo chama atenção, vai para o jornal, vai para a TV, né? Vai para a imprensa. Então, assim, chama muita atenção. Então, eu não diria que tem 10 municípios, eu diria que, fazendo aqui falando empiricamente, né? Vamos dizer que 5 a 10% de toda a administração tem aquele sujeito ali que ele quer fazer um conluio, quer desviar em toda a administração. E a gente tem que ter mecanismo de controlar isso. Né? Em toda município, no estado, em todo local, no país, no governo federal, vai ter aquele 5%, 10% que está interessado em se locupletar, em ter uma vantagem, dar vantagem para alguém. E aí é onde entra os órgãos de controle. Então, eu diria que não é algo que é demais, é exagerado, é o fim do mundo, mas é preocupante e a gente não pode deixar subir. A gente não pode deixar passar disso, porque senão vai contaminando. A maçã trabalhar para reduzir. Porque a maçã podre é aquela história também. Não acontece nada, o sujeito pega aqui, não acontece nada, outros vão se animando. O fruto podre pode... Vai contaminando o resto. Então a gente tem que cuidar para que isso não, se possível, zerar, né? que é praticamente impossível, mas evitar que isso cresça e prolifere, né? Doutor Holder, há um cuidado do Tribunal de Contas em ser ponderado nas suas comunicações sobre fiscalizações, né, sobre o trabalho dos técnicos do tribunal em todos os setores da administração pública. Por que não diria temor, que não é temor, não é? Por que esse controle? Por que a sociedade não deve saber, a partir do início que o tribunal decidiu, a partir do momento que o tribunal decidiu que vai fazer uma inspeção em determinada prefeitura? Olha, se não for algo sigiloso, que vai comprometer até o andamento da investigação, da inspeção, não vejo por que não divulgar. Inclusive, assim, na minha gestão, a ordem o trabalho do tribunal ser divulgado. Se o senhor me permite, eu acho que precisa ter cautela realmente. Porque na hora que o tribunal diz, eu vou na prefeitura tal, as pessoas já ficam calculando, o roubo foi aqui, o roubo foi lá, quem é que está roubando, né? Realmente tem isso também. Né? E também tem que ter cuidado por questão de ano eleitoral, principalmente, de não criar também um factoide, né? Então o tribunal vai lá, faz uma cena que fiscaliza, e aí quando vê não era o que se tinha imaginado. Aí você causou um prejuízo à imagem daquele gestor, daquele município, desnecessariamente. Então a gente tem que ter um pouco de cautela, mas assim, o tribunal tem segurança de que foi lá, de que verificou, encontrou achados com problemas, não tem por que não divulgar. Nossas sessões são abertas, as sessões de julgamento são abertas ao público, transmitidas pelo YouTube. Nós temos aí nosso Instagram, nossos canais, nosso site, que estão sempre divulgando as ações do tribunal, certo? E qualquer processo também que não seja sigiloso, só a denúncia que é sigilosa. A denúncia feita tem que preservar. Para preservar, inclusive, o denunciante. Principalmente o denunciante. Sobretudo, né? Para que o sujeito se sinta à vontade de denunciar ao tribunal. Então, tirando a denúncia, que é um processo sigiloso, todo o resto, quem quiser acessar lá o tribunal, entra no site, pega o número do processo e vê o que está acontecendo. Certo? Então, não tem por que o tribunal não mostrar o seu trabalho. Né? Agora, sempre com esse cuidado de não fazer também o estardalhaço e depois ver que não é bem aquilo. Frustrar o próprio... E aí vai cair em descrédito, né? E condenar as pessoas antes do tempo. Mas está fazendo um trabalho, olha, nós estamos aqui no município, verificamos alguns pontos de atenção que podem ser irregularidades. Mas isso ainda vai ser julgado pelo tribunal. Mas, olha, encontramos isso. Isso pode ser divulgado e, inclusive, quem quiser acesso no site do tribunal, com o número do processo, consegue. Inclusive, Edson, eu estou querendo nesse ano, até ele colocar aqui de primeira mão, estou querendo facilitar para o cidadão, principalmente ano eleitoral, o acesso a ano de eleição municipal, saiba como está o seu município. Então nós temos já um portal da transparência dos municípios muito bem estruturado, da época ainda do TCM, o conselheiro Ernesto Saboy foi quem
elaborou com seus técnicos esse Ele portal. é apaixonado pela tecnologia, né? E aí nós estamos querendo dar mais visibilidade a esse portal, colocar-se na abertura do site do tribunal, inclusive também com a lista dos municípios. Aqui você escolhe seu município e você vai ver como é que foi dado o parecer prévio em relação àquele município. Então você vai ter um portal, tipo como se fosse o portal do eleitor ou portal do cidadão. Naquele portal eu quero saber como é que está meu município. Como é que foi dado o parecer prévio das contas do prefeito que está querendo reeleição. Foi assim. Como é que então aí você vai depois para o portal daquele município, do portal da transparência, e tem lá a receita do município, os gastos, quem comprou, quem vendeu para aquele município. Tem todas as informações ali. Então esse é um grande portal para, em tempo de fake news e de desinformação, informações confiáveis para o eleitor municipal se decidir em quem eu vou votar. Doutor Rodrigo, eu acho que é um trabalho importante. Mas, como nós já conversamos algumas vezes sobre isso, nós temos aqui no país uma quantidade enorme de portais de transparência. Mas eu não sei ler o portal da transparência. Quem sabe ler um portal da transparência? Quem sabe ler um portal da transparência? Seria uma ótima oportunidade do tribunal fazer um portal diferente, que qualquer pessoa possa acessar e veja, bom, a prefeitura tal fez uma licitação, a empresa tal ganhou para contratar prestadores de serviço na área de saúde. Quantos? Que tipo de servidores? Médico, enfermeiro, auxiliar? Né? As pessoas não sabem ler. As pessoas não sabem ler esse portal, infelizmente. Olha, esse portal, que já existe, o portal da transparência, só que eu acho que ele está um pouco mal colocado no site. A gente vai trazer ele para frente do site, para a capa do site. E assim, essa interação com a sociedade vai nos permitir ver, olha, onde é que a gente pode melhorar para tornar mais acessível. Eu, quando vejo o portal, eu achei ele muito interessante, muito bacana e interativo. Mas o senhor sabe ler. Pode ser que eu esteja contaminado pelo exatamente. conhecimento. Eu não sei. Mas E a maioria da população não sabe Pois ler o portal da transparência. Porque é cansativo. Você vai lidar com números, não é? Números elevados, não é? Números de várias... para todos os setores. Mas se você tiver a seguinte informação, estou desconfiado que a empresa do fulano e tal está vendendo para o município. Se você colocar o nome da empresa, tudo bem, vai aparecer nesse portal. Tudo bem. Uma coisa mais específica correto. assim. Mas aí não tem o que ela vendeu. Não é? O quanto ela vendeu. Tem o valor do contrato. Tem o valor do contrato macro, não é? Que engloba, às vezes, várias coisas. Por exemplo, quem sabe no Ceará quantos prestadores de serviço tem a Secretaria de Saúde do Estado? Quem sabe no Ceará quantos prestadores de serviço tem a CAGES? No tem que fazer tá lá no portal, tem que fazer um trabalho de mineração disso aí, Exatamente, está lá no portal. Agora mesmo, nós vimos aqui publicações no Diário Oficial, que também são muito pouco esclarecedoras, de extrato de contratos. A CAGES alegando que, porque o contrato que ela fez, a licitação que ela fez há 5 anos, essa licitação estava se vencendo e ela não podia fazer uma nova licitação agora porque o tempo não permitia de se concluir essa licitação. Aí ela faz uma dispensa de licitação e contrata a empresa por 6 meses. 1 milhão, 5 milhões, 2 contratos que eu vi ultimamente, são 13 milhões de reais para prestação de serviço. Então fica, como é que eu vou saber? Eu posso até, se eu for ao contrato, aí eu vou saber, mas como é que eu chego ao contrato? É difícil o portal da transparência. Né? Assim, você faz uma provocação bem interessante, sempre talvez, pode ser uma ideia que está surgindo aqui, de haver um tratamento prévio dessa informação daquilo que for mais relevante para o cidadão. Você pega aquelas, não só pega todas aquelas informações que estão ali meio disseminadas, meio soltas e faz um tratamento nelas para divulgar para o cidadão aquilo que é mais relevante. Agora, o cidadão também pode, uma vez que ele está desconfiado de uma determinada atuação, de um determinado contrato, ele ali não consegue
entrar, ele olha, só viu o valor, mas não sei exatamente o que foi, o que é, ele pode provocar o órgão, pela lei de acesso à informação, e obter aí que chama a informação passiva, né? Que o órgão tem que... vai ser provocado para informar. Se ele não informar... No entanto, eu entendo, e outras pessoas também, que o cidadão não deveria ter tanta dificuldade para colher essa informação. Ele podia ser dispensado de acionar o órgão com esse requerimento, que ele tem lá 10 dias, 15 dias, diz que precisa de mais tempo para responder e acaba a pessoa se desinteressando sobre o assunto. Está desistindo, né? Exato, desistindo até. Veja bem, olha, eu recebi aqui uma interpelação judicial do governo do estado, porque eu dei uma nota com base numa publicação do Diário Oficial de que a secretaria tinha comprado R$287 mil de pães para fazer sanduíche. Eu dei a notícia seca, estranhando, como? 287 mil reais de pães para fazer sanduíche? O sanduíche se come numa merenda, não é no café, né? Que você pode comer 2, 3, 4 carioquinhas. Né? Aí o governo do estado fez uma interpelação, eu disse que não valia coisa nenhuma, que era igual a peito de homem. E parece que o juiz disse, bom, recebeu e acabou-se. Se o Estado tivesse esclarecido lá, no extrato que ele publicou, o que tem no contrato que eu não conheço, dizendo, bom, são 287 mil reais, mas 100 mil reais é para os presídios, 150 mil reais para as escolas de ensino médio, não sei o quê. Tinha evitado todo esse transtorno. O Estado disse, não, o Estado aqui está duvidando, está levantando suspeição. Ele próprio é que levanta a suspeição. Então, acho também que esses extratos deveriam ser mais claros. Né? Poderiam ser. Assim, e é aquela história. Se não foi claro o suficiente, porque, veja, são milhares de informações também para dar. Então, mas, assim, que responda quando for o cidadão perguntar o que é isso. E aí responder, né? Num prazo da lei de acesso à informação. Ele podia ter. Isso, né? Ou então, de certa forma, agora é claro que isso é sempre um processo de aprimoramento, né? Hoje em dia o estado da arte é esse, né? Se divulga dessa forma no Brasil todo, se divulga assim nos portais. Mas claro que com a inteligência artificial, com novas tecnologias, a gente pode traduzir isso de forma mais fácil, mais clara para o cidadão. Eu acho que é isso que a gente tem que se esforçar. Utilizar essas ferramentas de tecnologia, hoje o que um chat GPT consegue fazer é impressionante. Né? Então, ele poder ler aqueles dados todos e traduzir numa forma resumida e perceptível para o cidadão. Acho que isso aí a gente pode avançar. É uma provocação muito interessante. Eu acho que seria de muito bom proveito se fazer isso perceptível, claro, né? Porque aí você eliminaria as suspeições. Sim. E estava realmente bem informado, né? Sim. Estava realmente bem informado. Dr. Holt, no passado, quando os conselheiros dos tribunais eram todos indicados pelos políticos, havia muita pressão no tribunal sobre não fiscaliza fulano, abranda aí a situação do Beltrano. Hoje o tribunal recebe algum pedido assim suspeito? Olha, isso eu posso garantir, da minha parte, não chega esse tipo de pedido. Acho que as pessoas até sabem. O senhor é concursado, né? E assim... E mesmo os que foram indicados, ultimamente também não foram indicados por deputado... Eu acho que sempre há essa preocupação em relação à forma de origem dos conselheiros. E como eu fui dos concursados, eu me sinto até tranquilo para falar. Eu não acho que é uma forma ruim de escolha. Eu acho que é uma forma democrática. Eu acho que é importante que tenha gente indicada tenha gente que foi indicada da Assembleia, tem gente que foi indicada pelo governo do Estado, pelos governantes, né? Chefe do Executivo, tanto federal como estadual, para o cargo de conselheiro. Isso, ao invés de ser um problema, se for bem realizado, se for a pessoa que cumpriu os requisitos constitucionais, porque para você ser indicado, você tem que ter notório saber,
em administração, contabilidade, economia ou direito. Você tem que ter 10 anos de exercício em uma dessas áreas. Você tem que ter reputação ilibada. Então, obedecendo esses requisitos, o fato de vir uma indicação da Assembleia, a Assembleia é a casa do povo. Aquele pessoal que está ali na Assembleia, os deputados, foi eleito. Então, eles têm legitimidade para fazer essa indicação. E acaba fortalecendo o debate lá. Fica rico o debate. Eu tenho uma visão de quem estudou. Eu exerci vários cargos públicos, mas a minha origem é o estudo. Concurso, né? Concurso para isso, concurso para aquilo. Então, quando eu chego num plenário e vejo pessoas que passaram pela Assembleia, que foram secretários de Estado, isso enriquece o debate para mim. Eu acho que fica mais rico. Eles não o contrário. Vivenciaram a base. Vivenciaram outras situações que eu não vivenciei. Vivenciei um aspecto muito técnico. Assim como eu imagino que o meu aspecto técnico, minhas colocações técnicas, também enriquece o trabalho deles. Eu vejo que eles gostam, eles têm uma deferência, eles ouvem, eles mudam as opiniões várias vezes, os votos, a partir do que eu falo, do que eu comento do ponto de vista técnico. Então, eu vejo isso como uma riqueza sendo bem trabalhada. E os colegas que estão lá no tribunal, todos são pessoas muito íntegras, né? Então, eu não vejo esse tipo de coisa acontecer. Agora, é claro que o tribunal está de portas abertas para ouvir também um gestor, para ouvir também um político que vem colocar suas questões. E não é imoral se fazer um pedido, a não ser que o pedido seja imoral. A não ser que o pedido seja. Aí você não vai direcionar ou deixar de fiscalizar porque alguém pediu. Aí não. Agora, você vai ouvir o gestor para uma ponderação sobre o que está acontecendo, para ele dar as informações dele, ele dizer o ponto de vista dele. Então, isso aí o tribunal é aberto. Agora, para deixar de fiscalizar ou fiscalizar porque teve uma pressão política... Esse é pedido imoral. Aí não. Aí isso aí é totalmente vedado, isso aí... Nem os colegas são bem vacinados contra isso, eu diria. Eu acho que realmente o critério de escolha tá legal. Eu discuti já isso com alguns deputados antigamente, que diziam, não, devia ser concurso. Por que concurso? Tem juízes federais, procuradores da República que passam nos concursos tão difíceis quanto do procurador de contas, né? Por aí vai. E acabam fazendo besteira. Né? Acontece eu digo que isso é o problema da pessoa, do doente. Se ele não pensa bem, ele age... Independente da origem que tiver. Exatamente. Doutor Holden, o tribunal não julga as contas dos prefeitos nem do governador, não é? Sim. Mas ele emite parecer. Há muita discrepância entre o parecer das contas de governo, do julgamento das contas dos subordinados, dos auxiliares desses prefeitos? Bom, isso é uma questão bem interessante da oportunidade da gente esclarecer à população essa diferença que é bem... ela é relevante aqui do ponto de vista do tribunal. Quando a gente analisa umas contas de governo, a conta do governador, a conta do prefeito e no caso do TCU, Tribunal de Contas da União, a conta do presidente da República, o Tribunal de Contas não julga nesse caso, como você disse. Ele dá um parecer técnico, um parecer prévio, que vai subsidiar, vai alimentar o julgamento do Legislativo. Quem vai julgar aí no caso, o Congresso Nacional vai julgar as contas do presidente, a Assembleia vai julgar as contas do governador e as câmaras de vereadores vão julgar as contas dos prefeitos. Mas o tribunal, em todos esses casos, emite um parecer técnico. Qual é a natureza aí desse parecer técnico? O que é que ele aborda? Há uma diferenciação do parecer técnico em relação às contas dos prefeitos do que o parecer em relação às contas do governador. Né? As contas do prefeito, num determinado momento, os vereadores estão obrigados a seguir a orientação do tribunal, a não ser que... Tem que para derrubar, vamos dizer assim, derrubar o parecer do tribunal, se eu não me engano, 2/3, tem que ser por 2/3. Se o tribunal disse, olha, as contas do prefeito são irregulares, aí ele pode aprovar, julgar, ele pode aprovar, mas aí teria que ser por 2/3. E alguém pode contestar isso judicialmente, né? Se o parecer... Pois é uma boa questão. Se pode ser questionado judicialmente a decisão do Legislativo que julgou as contas. Exato, porque ele não atendeu a orientação. Ele não é obrigado a atender a orientação. Não é obrigado a atender. Mas quando a orientação é no sentido de aprovar com ressalvas, não é? Não de desaprovar. Tanto que a lei já diz que para ele não aceitar o parecer do tribunal, tem que ser 2/3. Tem que ser por maioria de 2/3.
Se ele quiser julgar regular algo que o tribunal diz que é irregular, isso é a Câmara, certo? Muito bem. Tem que ser por uma maioria qualificada. Na Assembleia já não é assim. Não, na conta do governador não. E nem na também conta do presidente. É só para prefeito, há essa distinção para prefeito. Mas o parecer prévio, a natureza é a mesma, né? O que é que é? Nós vamos verificar no parecer prévio se o governante, coloca aqui o chefe do executivo, qualquer um dos três, né? Presidente, governador, prefeito, se ele cumpriu os planos de governo dele, se ele cumpriu o que diz a lei orçamentária, se ele atingiu os limites mínimos em gasto com educação e saúde, se ele não está se endividando demais, se ele não está aumentando o gasto com o pessoal. Tudo isso é que a gente analisa a gestão de uma forma macro no parecer prévio, certo? Nas contas de gestão, que é a conta do dia a dia do gestor, aí do secretário de saúde, secretário de educação, no caso da federal, os ministros, né? Ministro da educação, ministro da saúde. Enfim, nesses casos, o tribunal vai analisar, diferentemente, é o dia a dia da gestão. As pessoas que ele contrata, servidores que contrata, concurso, licitações, gastos do dia a dia. E aí o tribunal julga de fato. Há um julgamento. O tribunal julga essa conta regular, regular com ressalvas ou irregular. Se essa conta for considerada irregular, inclusive com um débito, e o ato for considerado um ato grave, né, com até possibilidade de gerar uma improbidade, essa conta gera uma inelegibilidade até daquele gestor. Então, é um julgamento, de fato, definitivo do tribunal, porque o judiciário, é até interessante, nesse caso aí, o judiciário ele não pode rever o tipo de julgamento do tribunal. O máximo que o judiciário pode fazer é dizer, opa, houve aqui o trâmite, houve uma nulidade no processo. Você não ouviu quem deveria ouvir. Processual, houve a nulidade processual. Ele pode anular o julgamento do tribunal para que o tribunal faça outro. Mas ele não pode dizer, o judiciário não pode dizer, não, essa conta não é irregular, não, essa conta é regular. Ele não pode entrar no mérito. O que ele pode ver é se houve uma nulidade e aí anular, no caso de julgamento das contas de gestão. Nas contas de governo, o tribunal emite um parecer técnico, subsidia ali, alimenta o legislativo para que ele faça o julgamento político, que eu não gosto nem de dizer que é político, ele é técnico-político, é para também eles analisarem tecnicamente, mas prepondera o aspecto político. Aí eu acho que há pouco espaço para reclamação judicial, salvo se, no caso do julgamento de prefeito, eles ferirem lá, eles desconsiderarem o parecer do tribunal sem a maioria qualificada, né? Para tanto, sem ter a maioria que precisa. Aí eu acho que cabe realmente uma... Doutor Rogo, admitindo que o fulano de tal ali é prefeito e o tribunal deu um parecer para a aprovação, sugerindo a aprovação das contas dele, as contas de governo. Mas o secretário de saúde dele extrapolou e as contas de gestão da Secretaria de Saúde foram consideradas irregulares e ele foi condenado a devolver recursos, aquilo outro e tal. O prefeito tem nada a ver com isso? Há de fato uma separação. Como eu disse. O prefeito é o chefe. É o chefe. O subordinado dele fez essa besteira. Mas o subordinado fez essa discussão, ele responde com o CPF dele ali, o subordinado. Porque a conta de governo é algo geral. É para olhar o aspecto macro ali. Como eu disse, cumpriu os limites da lei de responsabilidade fiscal, se endividou, aumentou a despesa de pessoal além do possível, não gastou o mínimo com educação, não gastou o mínimo com saúde, deixou restos a pagar em excesso para o seu sucessor. É isso que o tribunal analisa. Essa questão do dia a dia aí, fraudou licitação, contratou superfaturado, gerou um débito, gerou um dano, aí é o secretário que responde com o seu CPF. Sai da esfera da análise mais macro da conta de governo, aquilo dali não vai contaminar as contas de governo. Não as contas, mas ele não há responsabilidade nenhuma para ele. Não, ele é o chefe, o subordinado faz a besteira e é só o subordinado que vai pagar. Aí se verificar um conluio ou alguma coisa desse tipo... Aí fica mais difícil. Né? Mais difícil, mas aí, vamos lá. Existe também o juízo político, né? Então a população vai saber avaliar e vai dizer, o prefeito não foi bem na saúde, o secretário de saúde não foi bem, então a gente não vai votar mais nesse prefeito, porque não adianta querer dizer que o problema foi com o secretário. Aí é que entra a importância do controle social, da transparência, do cidadão, porque a democracia não se esgota na votação, ela é contínua.
É por isso que nós temos aqui uma TV da transparência, para que o cidadão possa verificar o que tem de gasto público, o que tem de irregularidade e fazer o seu juízo. E aí, naquele momento do voto, ele tira aquele prefeito, se ele achar que não foi adequado o gasto na saúde. Mas o senhor há de convir que a população não faz essa relação, não demonstra muita preocupação com isso. Eu estou dizendo, fazendo essa observação, em razão de um pronunciamento do senhor no parecer prévio de umas contas, que o senhor chamou a atenção de que a sociedade deveria, apoiada em citações do Rui Barbosa, né, que a sociedade devia estar conhecendo participando ali daquela decisão do tribunal, na emissão daquele parecer, porque a coisa mais importante, né, é a aplicação do orçamento. Né? Exato. O ex-ministro do Supremo, Marco Aurélio não. Agora me fugiu o nome. Depois volta. Ministro. Depois volta. Mas estou com a imagem dele aqui Ele, inclusive, foi procurador do Ministério Público de Contas, na época. Me fugiu. Queridíssimo o ministro, né? E me fugiu. Bom, ele tem uma frase que é assim, que o orçamento é a norma mais importante de um país abaixo da Constituição. O orçamento é a norma mais importante depois da Constituição. Porque é no orçamento público onde vão estar cristalizados todos aqueles direitos que estão estabelecidos na Constituição. Não adianta nada a Constituição estabelecer que você tem direito à saúde e à educação, se no orçamento você não coloca dinheiro suficiente para atender saúde, educação, saneamento e tudo mais. Então é no orçamento que você vai verificar como é que o governante está pensando em atacar aqueles problemas ali que estão na Constituição, aqueles direitos que estão na Constituição. Então, quando a gente vai analisar um parecer prévio das contas de um governante, aquele momento ali é onde nós vamos avaliar se o orçamento, que é essa norma tão importante, foi de fato aplicado, foi de fato seguido, como é que aquele gestor atuou, como é que aquele governante atuou ao longo do ano para atender aos direitos da população, direitos de uma forma geral. É nisso que consiste a análise das contas de governo. E aí a gente vê pouca procura no dia do julgamento. Isso é algo que a gente pretende mudar. Eu acho que eu quero fazer até, conversei com a Kelly, que está ali nos acompanhando, da gente fazer uma campanha, perto do julgamento das contas de governo, fazer uma campanha. Olha, vai ter o julgamento das contas, vai ter a análise do parecer prévio das contas do governador. Isso é importante você assistir. Você que é cidadão, é importante você saber como é que será que o Estado está se endividando? Será que o Estado está mantendo os níveis de endividamento, de investimento? Será que o Estado aumentou muito o seu gasto com o pessoal? A previdência do Estado, como é que está? Então, a gente quer fazer uma campanha aí para trazer o pessoal para assistir lá, seja presencialmente ou no YouTube, assistir a transmissão do parecer prévio, como você sempre nos prestigia lá assistindo. Você que é o decano do jornalismo político, está sempre lá no tribunal assistindo e fazendo suas anotações sobre esse que é um momento muito importante. E a gente quer também estimular isso nos municípios. Por isso que eu quero criar esse portal para o eleitor saber, olha, como é que foi o sujeito que quer reeleição, o prefeito que quer reeleição, como é que foi o parecer prévio dele no tribunal no ano passado. A gente quer estimular isso. Aí eu volto à história de fazer um portal que as pessoas saibam ler. Que as pessoas saibam ler. Eu também já conversei com o senhor sobre esses pareceres, né? Esses pareceres técnicos. Porque eles têm lá muitos números e é difícil o linguajar. É difícil, é do técnico. O linguajar é do técnico, ele parece que está preocupado só em mostrar o trabalho dele para os técnicos. Isso é um compromisso meu aqui que eu já assumi no primeiro dia de gestão, aqui estou reforçando. A gente vai traduzir isso para um linguajar mais adequado. Né? Pelo menos as contas do governo, do Estado, a gente vai traduzir. Está aqui o julgamento. Quem quiser aprofundar no tecnicismo, está aqui o julgamento técnico. Mas nós vamos fazer uma cartilha à parte daquilo que são os dados mais relevantes, de uma forma mais clara, mais fácil para o cidadão. Dr. Rold, esse trabalho que os tribunais todos do país fizeram com relação à educação no ano passado, né, foi muito importante porque mostrou um quadro da realidade da educação brasileira. Nós vamos ter um quadro dessa educação este ano? Olha,
Esse ano, é claro que continua, tem que ver, vamos analisar se há também um movimento nacional de contínua avaliação da educação, mas a gente quer fazer, eu quero até aproveitar para divulgar isso aqui, que envolve também a educação. Esse ano, o tribunal vai adotar como um tema, sem abrir mão dos outros, sem abrir mão de fiscalização de fraude, licitação do dia a dia, mas vai elencar o tema da primeira infância como um tema central de investigação e análise do tribunal. Não são auditorias punitivas, são auditorias para entender como está o funcionamento e arregimentar todos aqueles que são importantes e atuantes na área, os gestores municipais, Ministério Público, sociedade, governador, secretários, para atuar em torno desse tema e haver uma concatenação, uniformidade de esforços. Então nós estamos trabalhando junto com instituições, junto com a academia, junto com a universidade, para elaborar um plano de ação nesse sentido, porque a gente quer fortalecer o cuidado com a primeira infância. Então, a primeira infância envolve também a educação, envolve saúde, envolve assistência social, que é uma fase muito peculiar na vida da pessoa, né? A pessoa que passa fome com 20 anos de idade, depois ela recupera. Se ela voltar a se alimentar normalmente, aquilo dali é recuperável. A criança não. A criança de 0 a 6 anos, aquele dano ali vai marcar a vida daquela pessoa, até cognitivamente ela vai sofrer por conta daquela privação. Então a gente tem que ter uma atenção especial na primeira infância. Então nesse ano nós vamos direcionar, é claro que envolve também a educação, nós vamos direcionar a nossa atenção do ponto de vista dessas auditorias de a avaliação de qualidade, né? São as auditorias operacionais, são auditorias que não são auditorias para fiscalizar problema, fraude, são auditorias para ver o funcionamento. Então nós vamos mergulhar no funcionamento do cuidado com a primeira infância no estado do Ceará. Doutor Rodrigues, seria muito importante se o tribunal acelerasse para nós chegarmos até o final de outubro, quando teremos o segundo turno em Fortaleza, das eleições municipais em Fortaleza e em Caucaia, não se sabe ainda se teremos em Juazeiro, porque neste ano de eleição municipal, sobretudo nesses grandes municípios, essa discussão vai ser muito intensa, né? Não, cuidado com a primeira infância. Nós construímos 20 creches, 50 creches, 12 creches, e são creches de primeiro mundo, tem isso, tem aquilo outro. Quer dizer, isso vai ser mote de campanha eleitoral. Se o tribunal acelerasse esse projeto para que em outubro a gente já pudesse dizer, olha, a prefeitura tal não está tão bem. Estamos trabalhando nisso, viu? Todos os esforços estão nesse sentido. Agora, a gente também não pode sair com algo... Sim, não é... Tem que ser criterioso. Então, a gente está trabalhando aí com o pessoal, com cientistas. Não pode ser um faz de conta. Não pode Afinal ser. de contas, o tribunal tem o seu nome a zelar. Isso. Nós estamos atuando junto com a comunidade científica, né, com cientistas de várias áreas, ciência de dados, pessoal específico em educação, em saúde, em atendimento à primeira infância, para elaborar um planejamento adequado para direcionar nosso foco para aquilo que realmente vai fazer a diferença. Doutor Rhodes, desse período eleitoral, logo conhecidos os candidatos, pedido registro de candidaturas, as expectativas se voltam para as relações que os tribunais de contas publicam dos agentes públicos que tiveram suas contas rejeitadas, né, que foram condenados a devolver recursos. O tribunal já está preparando a sua lista? Porque tem um prazo em agosto, né? Sim, temos que, até agosto, essas listas estarem sendo divulgadas. Na verdade, a lista ela fica sendo atualizada, né? Então, se você entrar no site do tribunal, vai ter a lista lá, mas ela precisa de atualização. Então, ela é atualizada em agosto, tendo em vista as eleições, as próximas eleições, né? Que são as eleições municipais. Então, o tribunal está trabalhando com rigor para montar a sua lista de forma correta, de forma adequada, de acordo com a legislação. Doutor Rhodes, o Supremo Tribunal Federal recentemente tem uma decisão que foi importante para o Tribunal de Contas, né? Todos, mas especificamente do Ceará, porque a questão foi levantada aqui no Ceará. O Supremo tem apoiado os Tribunais de Contas. A gente tem uma boa interlocução com com os tribunais, os superiores, especialmente o Supremo Tribunal Federal, que é quem decide, no final das contas, quais são os limites da atuação do tribunal, né? Então, enfim, tudo que envolve direito constitucional, limites e competências, vai bater no Supremo e o Supremo é quem decide. E o tribunal tem conseguido
com muito esforço da nossa associação, da Atricom, Associação dos Tribunais de Contas, de fazer um trabalho de convencimento dos ministros de como atua o tribunal, qual é o seu papel, quais são os seus limites. E esse debate está sendo bem interessante. Os ministros estão aumentando a sua compreensão sobre o dia a dia dos tribunais. Recentemente, por exemplo, eu participei de uma reunião em Brasília com todos os presidentes do Tribunais de Contas, convocada pelo presidente Barroso, Luiz Roberto Barroso, presidente do CNJ, do STF, Supremo Tribunal Federal, e do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, para conclamar os tribunais, ver como é que eles podem ajudar na questão da aceleração do problema das execuções fiscais. Então ele entendeu que o tribunal poderia ter a princípio não tem nada a ver tribunal com a execução fiscal, mas ele, a partir desse diálogo, ele entendeu que seria importantíssima a atuação do tribunal. Por quê? Porque as execuções fiscais, por exemplo, são a maior causa de abarrotamento do judiciário. 30% dos processos judiciais no Brasil são execuções fiscais. Só que antes de entrar com a execução fiscal, você deveria primeiro procurar uma solução consensual com o devedor, não deu certo, vai e protesta o título no cartório, só depois de não deu certo essa etapa, vai para a execução fiscal. Então a gente entendeu, conjuntamente com o ministro, que o tribunal poderia atuar em estabelecer para os prefeitos você está seguindo essa ordem. Você também tem a obrigação de você está seguindo essa ordem sua dívida, antes de entrar com a execução fiscal? Você está seguindo essa ordem já estabelecida pelo Supremo? Então, para você ver como existe esse movimento de troca de energia, de complementariedade entre o Judiciário e os Tribunais de Contas. Está sendo cada vez mais percebido e valorizado pelos ministros do Supremo. Dr. Holder, muito obrigado pela sua entrevista, e aqui a TV da Transparência fica à disposição do Tribunal de Contas do Estado, porque como o principal responsável pelo controle externo das contas públicas, ele pode ajudar muito a todos os cearenses desse campo, né? Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Quando eu tiver novidades, especialmente da questão da primeira infância, eu venho aqui. Espero poder vir aqui para lhe informar e divulgar para a população. Obrigado.